dos pais. E eu queria pedir os irmãos para abrir em Mateus, capítulo 6. De uns anos para cá, eu sempre dei importância ao Dia dos Pais, mas de uns anos para cá eu tenho dado maior importância. Porque já vou fazer 30 anos de convertido, mas algumas coisas a gente vai amadurecendo, né, em muitas delas. E eu passei a considerar esse um dia especial para nós estarmos entendendo Deus como nosso Pai. Então, todo dia do Pai eu levanto, e o primeiro Pai que eu dou parabéns é para Deus. Passei a ter esse costume. Dia dos Pais é todo dia, realmente é. Mas aí eu te pergunto, você consegue lembrar disso todos os dias? Não se lembra. Então, por mais que seja uma data comercial, né? E aí eu digo, ó irmãs, não vale meia, não vale cueca para o pai, né? E para a mãe é uma lavadora, é uma televisão 42 polegadas. Não pode ser assim, né? Tem que ser de igual modo. E aí a gente vai entender algumas contextualizações que estão ocorrendo nos dias de hoje também, né? Vou dar um exemplo que eu não concordo, quando dizem assim, a mãe é mãe, né? E pai é pai. Amém, pais? Amém. Mãe é mãe, mas amor de mãe não é maior do que amor de pai. São amores diferentes e que um não consegue substituir o outro. Tá? Já vi N pais aí que fizeram um papel de tomar uma circunstância que a mãe abandonou e o pai ficou. E já vi ao contrário também. Mas a sociedade, ela tenta pregar essas questões para nós, e não é bem assim. Dentre outras. Em Mateus capítulo 6, eu queria que você abrisse, a partir do versículo 7, para nós refletirmos hoje. Vamos nos colocar de pé em reverência ao nosso Pai? E eu pensei, quando o pastor tinha me falado nesses dias, eu pensei em vários textos, né? E nada melhor do que a gente homenagear o nosso Pai Celeste. E a gente tem muito a aprender com a oração do Pai Nosso. Então nós vamos ver hoje numa reflexão, de um modo pouco diferente, a respeito do Pai Nosso, o que ele tem para trazer alguns princípios. Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode se assentar, por favor. Conhecendo e imitando o Pai. Nós vamos ver alguns princípios aqui que nós aprendemos com o nosso Pai, e com isso nós, como pais, também vamos aprender a imitá-lo, né? A fazer o que ele faz neste papel, nessa função. A função de ser pai. Mas, dentre tantas religiões, eu queria que você pensasse juntamente comigo que o cristianismo é a única, dentre tantos deuses diminutos que existem, o cristianismo é o único, o qual Deus se coloca como Pai. Então, é o nosso Pai. E aí, quando nós olhamos para essa oração, nós compreendemos que Ele é o Pai de todos nós. É no plural, é nosso. Então, não é o meu Pai. Ele é Pai de muitos filhos, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós temos um pai com muitos filhos, e todos nós que entendemos, aceitamos a palavra do Senhor, os seus preceitos e conceitos, compreendemos o que é ser filho. E nós também precisamos entender que nessa filiação, Deus nos vê com olhos iguais. Não tem filhos preferidos, né? A gente, quando vê a circunstância de família, a gente vê alguns desenvolvimentos errados por parte de pai e mãe em ter filhos preferidos. E não pode ser assim. E, de igual modo, Deus, na sua santidade, que é uma característica de pai, né, que ele possui. Pai nosso que estás nos céus, santificado. Não é que Deus precisa ser santificado, ele é santo, é da sua natureza, ele é separado, ele está nos céus, não no sentido de estar longe, não no sentido de ser alcançado, mas sim no sentido de ser separado de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é surreal, de tudo aquilo que é incorreto. Deus olha para os seus filhos de forma correta, de forma igualitária. Ele ama a todos de forma igual. Amém? Então você que é filho, todos nós somos filhos, né? Você que é filho, que às vezes ficou aí dentro do seu coração, entendendo ou absorveu que é um filho meio escanteado, Deus quer sarar a sua ferida nessa noite. Deus quer curar você. E aí nós vamos entender que Pai perfeito é só Deus. Os outros, como nós, estamos em aprendizado, não é isso? Mas aí eu queria fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem pai? É uma pergunta capciosa, e para não ser uma pegadinha, há uma divisão que nós fazemos como seres humanos e não compreendemos a questão de ver Deus como pai. Eu não falei quem aqui tem pai terreno, falei? Eu perguntei aqui quem tem pai. Todos nós somos filhos, olha que eu dei a resposta antes. Mas na nossa assimilação, nós não fazemos isso. Nós criamos uma divisão. E essa palavra está preparada há dias. E não é pela circunstância do que aconteceu, viu, irmã? Eu entendo plenamente, como eu disse naquela pregação lá, a questão da falta. E foi bom entender a compreensão e a aceitação da sua falta. E a gente partilha disso. Não perdi um pai, mas perdi um irmão. E a questão da falta é a mesma. E nós partilhamos essa dor. E aos outros irmãos também que perderam há pouco tempo. Não é fácil, né? Mas aí eu queria que vocês deixassem o Espírito Santo de Deus estar comunicando e agindo dentro de nós. Quem aqui tem pai? Todos nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo, temos um Pai eterno. Um Pai que não nos abandona. E um Pai cuja santidade, ela não pode ser quebrada. E a partir daí nós compreendemos a questão da confiabilidade. Mas antes, eu queria fazer aqui, se podemos dizer, né, não é uma bagunça santa, né? Mas eu queria que os pais sentassem perto dos filhos. Por gentileza, os pais, os filhos sentassem perto dos pais, né? Então, todo filho que está com seu pai aqui, por favor, se assente perto. Amém? Então, dentre tantos motivos e tantos fatos, às vezes nós não compreendemos e assimilamos a questão de ter Deus como Pai eterno. Algumas pessoas fazem a assimilação do seu relacionamento com o Pai terreno, e fazem uma transferência para o Pai eterno.
Alguns não possuíram pai aqui na terra. Meu pai mesmo, mal conheceu o seu pai. E é uma circunstância que eu precisei compreender como que ele agiria comigo. E através do Espírito Santo, bem novo, eu comecei a compreender isso. Porque às vezes as pessoas gostam de criticar, né, os pais, mas não entendem como foi a sua criação, o que ocorreu para eles serem do jeito que são. E todos nós temos isso. Não existe pai perfeito, irmãos. Isso aí é claro. Existem pais que procuram a perfeição. Então, o principal motivo é falta do pai ou a transferência do relacionamento terreno para o relacionamento eterno. E aí a gente passa a ver Deus de uma maneira não como pai, mas às vezes como um pai ausente ou um Deus ausente, que muitas vezes você acha que ele não te responde. Em algumas vezes, um pai ditador, um pai duro, que sempre, chega o chiclete, e aí é como se Deus estivesse lá prontinho com um trovão na sua mão, esperando você errar para fazer assim, buf, na sua cabeça. Não é assim? Eu pequei e vou para o inferno. Mas Deus não age dessas formas. Então eu queria convidar você nessa noite num desafio. Pode parecer bobagem, mas a falar 3 vezes eu te amo nessa noite. A todos os filhos e todos os homens e a todas as mulheres também. Vamos então falar eu te amo primeiramente. Você falou eu te amo para Deus hoje como Pai eterno? Tem alguém aqui que falou? Teve um, parabéns. Glória a Deus, amém. Você vai falar para Deus que o ama sentados? Coloque de pé. Vamos aí queimar um pouquinho de caloria. Agora, se de olhos abertos ou de olhos fechados, estenda suas mãos, porque Deus está nos céus. E assim, eu não vou dizer para você falar como eu acho que você deve falar. Você vai falar do seu jeito. Apenas eu vou te pedir, fale para Deus agora que você o ama. Senhor, eu te amo. Deus, eu te amo. Senhor é o meu Pai eterno, aquele que me fez entender o que é amor. E eu te amo. E nós te amamos como filhos amados do Senhor. Antes mesmo de declarar isso, o Senhor nos amou primeiro. E nós declaramos, agora como uma voz unicíssima, se essa é a palavra certa, como igreja do Senhor, no 1, no 2 e Senhor, nós te amamos. Mais uma vez, Senhor, nós te amamos. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Você pode se sentar. Vou pedir o Ábio que se assente aqui o mais próximo de mim, por favor. Algumas pessoas não entendem o relacionamento do Pai eterno porque não conhecem a Deus. Então, eu não estou dizendo para você que você não conhece nada de Deus. Isso seria outra coisa. Mas todos nós estamos num processo do qual nós estamos relacionando e conhecendo a Deus a cada dia. E esse é um propósito específico e eterno. E este propósito, através da qualificação de Deus como santo, o torna o melhor Pai do universo. O Pai perfeito. Um Pai de santidade. Um Pai que possui muitos filhos. A oração do Pai Nosso, ela está em Mateus, está também em Lucas. Em Lucas, um discípulo pede a Jesus que nos ensine a orar. E o Senhor Jesus começa a declarar a oração do Pai Nosso. Nós entendemos que em Marcos, Jesus chama Deus de Pai 6 vezes, apenas no círculo dos discípulos. Então, nós chegamos à definição de que nem todos são filhos de Deus. E entendemos
pelo versículo que falamos momentos atrás, que a todos quanto receberam, que creiam no seu nome, se tornaram filhos de Deus. E você está aqui nessa noite como um filho. E eu glorifico o Senhor, porque você abriu mão de várias coisas para estar num culto especial, aonde não somente nós celebramos o Dia dos Pais terrenos, mas principalmente o Dia do Pai eterno. É uma convocação que o Espírito Santo te incita, agora a partir deste Dia dos Pais, em todos os dias de pais pensar, eu queria fazer um presente como pai, ficar em casa, mas vir para a igreja para se encontrar com o Pai eterno. Eu queria ficar em casa, curtindo a TV de 42 polegadas, que não foi a mulher que ganhou, foi eu. Mas você vai vir para entregar o seu melhor para o Pai eterno, porque Ele é um Pai de santidade. Em prática, nós, como pais, somos convocados a ter o dever de levarmos a nossa família em santidade. Então, com todo privilégio, tem as responsabilidades. Um pai só pode ser bem-sucedido a partir do momento que ele conduz a sua família em santidade. Não há como um pai querer mostrar Jesus sem santidade. Não há como um pai ter um êxito, ser bem correto, fazer todas as coisas que são descritas aí de um bom pai no mundo, mas se ele não tiver em santidade, de nada valerá. De nada demonstrará o caráter de Deus. E esse é o segundo passo. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor Jesus, Ele nos ensina algo fundamental. Em Mateus capítulo 6, nós vemos aqui o desfecho do Sermão da Montanha com esta oração. E o Sermão da Montanha, ele é descrito com muitos ensinos e princípios. Estes ensinos e princípios demonstram o caráter de Deus. Deus tem o seu caráter. A Bíblia toda, ela é descrita para que o homem conheça a Deus. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, Senhor, como o único Deus, e ao Seu Filho, a quem enviaste. Nós somos convocados a aprender, a compreender quem é Deus como Pai, a partir do momento que nós vemos isso por toda a Bíblia. Quem é Deus e como deve ser o nosso relacionamento com Ele. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Eu sei que é difícil, principalmente nos dias de hoje, para os filhos entender que o seu direito é não ter direito nenhum. O seu principal, isso falava no exército, né? O seu direito é de não ter direito nenhum. Mas não é isso. Isso aí é só para a gente distrair. Mas nós compreendemos, né? Todos nós, com o passar dos anos, que o nosso eu, no Evangelho, ele é, para baixo. Que a nossa vontade é a única que desagrada a Deus como seres humanos pecaminosos. E que a gente precisa substituir a nossa vontade pela vontade de Deus. Nós aprendemos muitos preceitos. Cada pessoa aqui vem com muitos conceitos da sua família. Trazem muitos conceitos. Bons conselhos, bons conceitos. Mas quando nós encontramos uma nova família, nós precisamos aprender o caráter de Deus para as nossas vidas. E aí nós compreendemos que não é a minha vontade, não é o meu eu.
Eu não tenho livre-arbítrio, eu tenho escravo-arbítrio. A minha vontade está com Deus. A minha vontade é fazer aquilo que o Pai quer. É isso que Jesus descreveu em toda a sua vida. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu... Vamos colocar isso lá para os filhos, né? Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, para fazer a vontade do meu... É um processo de aprendizagem. Não tem como fugir. Por mais que as coisas deste mundo e os princípios, por mais que a evolução dos conceitos cresçam, eu estava ouvindo essa semana, por mais que haja diálogo entre os pais, e isso é fundamental e necessário, por menos que haja coro, né? Sujigar com vara, porque isso cada vez tem diminuído mais. Não é assim? Nós entendemos que nós vamos um dia substituir a nossa vontade. Então, num preceito antiquado e do passado, o filho não podia nem falar. Hoje, nós podemos ver os filhos falando, mas, no entanto, não fazendo o que eles falam, fazendo o que precisa ser feito, que é obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Hoje, os filhos, eles têm muito mais oportunidade, conforme o Isaac aqui mesmo diz, né, daqueles de 37 anos para cima, do que os filhos que tinham antes. Antes não podia nem se falar. E se olhar assim, eu já sabia que depois era, varada e porretada. E não precisava de idade, não. E de falar, eu vou chamar a polícia para você que eu tenho direito da criança e do adolescente. Antes não existia isso, não. E tem muito menos ladrão e muito menos filho dando trabalho. Tinha muito menos ladrão e muito menos filho dando trabalho do que hoje. Mas não é que nós somos a favor da violência. Nós somos a favor dos princípios. E a Bíblia diz, fugiga o teu filho com a vara, para livrar a sua alma do inferno. O segundo passo, então, que nós compreendemos na oração do Pai Nosso, é que Deus tem um caráter. E esse caráter, ele precisa ser manifestado na terra. E quem vai manifestar esse caráter de Deus na terra? Os seus filhos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não é que Deus precisa, né, que você precisa ser santo para ver Deus, não. É que você precisa ser santo para que as pessoas vejam Deus em você. Porque Deus se manifesta quando Ele quiser, na hora que quiser. Amém? Você como filho quer andar em santidade? Amém. Você como filho quer entender o que é o caráter de Deus? Então, um convite para um pai bem-sucedido é entender que nós, como pais, precisamos manifestar o caráter de Deus. Pensar como Deus pensa. Agir como Deus pensa. Falar como Deus pensa. Pedir como Jesus pediu. E, às vezes, servir como Jesus serviu. Não se engane, filho. O seu pai está aqui para te servir. Só que não vai falar todo dia para você, eu estou te servindo. Não. Ele vai fazer o quê? Todos os dias trabalhar para trazer o pão para casa, está pondo o pão na mesa para poder te servir. Vai estar pondo o calçado nos seus pés para poder te servir. E vai fazer uma herança, porque a esposa sábia vem do Senhor, mas a herança vem dos pais, para poder ficar para você. Amém por esse amém, ó. Amém? Glória a Deus. Um pai que é filho de Deus ensina o caráter do Senhor e demonstra o mesmo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua glória, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dá a cada dia.
Eu vejo alguns teólogos dizendo, né, claro que não deixa de ser, que a oração do Pai Nosso tem as petições. Só que a gente vê aqui a compreensão de que Jesus falou, o seu Pai sabe do que você precisa. E antes mesmo de você pedir, Ele te dá. É uma questão aqui que Jesus está dizendo nessa oração de confiabilidade. Não repara não que eu estou meio gripado, viu, irmão? A confiabilidade de que Deus nos dá o nosso pão. A confiabilidade de que Deus, como Pai, é nosso provedor. Deus proverá todas as coisas para nós. Você crê nisso? Eu creio nisso. Deus é provedor. E aí nós aprendemos também que o Pai é o provedor da sua casa. E aí, nesses dias atuais, nós vamos entender isso, né? Você, pai, confia no Senhor ou na sua esposa que trabalha para te ajudar a pagar a conta? Eu não estou dizendo que ela não possa trabalhar e que ela não possa ser sua ajudadora. Eu estou dizendo, você já está chegando ao momento de dizer, é você que tem que trabalhar para me ajudar a pagar a metade. É assim? Se você tem filha e as filhas, não deixe a sua filha casar com um rapaz que quer dividir a primeira conta do primeiro encontro com ela. Vai dar mal. Hoje, quando a gente anda por aí, a gente vê aí muitas mulheres, né? A gente vê mulher que em cada carrão, antigamente a gente nem via carrão. Não é isso? E muito menos mulher dirigindo. Porque falava que as mulheres que eram ruins de volante, não era assim? Hoje a gente entende que o seguro mais barato é para as mulheres e que as mulheres muitas vezes estão nos carrões. Porque a sociedade tem pregado isso. Uma igualdade desequilibrada. O dever que Deus deu para cuidar do jardim foi para Adão. Você pode ir lá e olhar. Colocou o Senhor o homem no jardim do Éden, deu ordem para que ele cuidasse dele. A consequência do pecado de estar provendo também foi para quem? Para Adão. Do suor, porque você pecou, a terra vai fornecer muitos abrolhos. E do suor do teu rosto ganharás o teu pão. A questão de ser um provedor é do homem, e isso não vai mudar. Deus nos ensina, até mesmo através da sua oração, que o Pai é aquele que provê. A mulher, lá de Provérbios 31, é a ajudadora. E ela não tem o dever de ajudar. Ela tem a capacidade para ajudar. É diferente. Intuitivamente, a mulher, ela já vai ajudar. Tanto que toda vez que ela começa a falar um tantão de coisa na sua cabeça, ela está tentando te ajudar. E você não está entendendo. Não precisa de olhar para Damares, não, é porque é todos vocês, viu? Tá vendo? Agora eu peguei. Ó. Porque toda vez chega, talvez você fala aquele negócio lá e todo mundo olha para mim, achando que é eu. Eu falei, mas não é, eu ensino para todo mundo. Então aí eu falei, eu tenho que pensar num jeito de fazer isso. Aí hoje eu peguei. Aí todo mundo olha para a mulher do pastor. E não é. Porque se a mulher fala pouco, ou é porque ela tem uma característica bem individual, ou porque ela tem burrada. Está entendendo? É natural da mulher. É normativo. Então nós compreendemos isso. Só que o mundo não ensina esses preceitos. O mundo cada vez mais vai tentar apagar os conceitos dos princípios do caráter de Deus.
essa nojeira, essa coisa errada que nós estamos vendo aí, é tudo conceitos que apagam e tentam defraudar o conceito do Senhor. Porque Deus criou o pai e criou uma mãe. Não criou uma esposa, de que você vê dois sexos, duas pessoas do mesmo sexo, aí na televisão você está vendo assim, a esposa dela, aí chega na outra, e você, a esposa dela. Olha, não dá para entender um negócio desse. O marido do marido, a esposa da esposa, onde se viu isso? Ah, que situação! Nós estamos chegando de quebrar até mesmo a inteligência. Isso é coisa que quebra a inteligência do ser humano. Está entendendo, irmãos? É a distorção daquilo que é o caráter correto, do que Deus implantou no DNA, no nossos genes, como filhos de Deus. E tem uma coisa, se a gente se calar, fobia, estou com medo, vou para a prisão, vai me processar, eu vou perder minha casa. Se a gente ficar com essas questões sem fazer defesa como filhos do caráter do nosso Pai, até as pedras clamarão. Porque nós, como filhos, precisamos manifestar a glória de Deus. E a glória de Deus é manifestada através dos seus filhos, na atitude de o glorificar. É por isso que se os filhos não fizerem, até as próprias pedras clamarão, glorificarão, e por assim em diante. Nós entendemos hoje que, como que fica no dia dos pais? Como é que vai ficar essa circunstância? É complicado, né? Nesse novo, entre aspas, papel que eles dizem por aí. E aí, como eu tinha falado, o pai tem uma função. E a mãe também tem a sua função. Os dois precisam compreender que receberam da mesma fonte o amor. Uma mãe não pode pensar que ama mais o seu filho do que o seu marido. Igual dizem por aí, mas eu carreguei 9 meses na barriga. Carregou, e a culpa de você carregar é minha. Não é assim? Não é que a Damares fala isso, vocês estão olhando de novo para ela, é que toda mulher fala. Não é isso? São amores que são manifestados diferente. No judaísmo, quem ensinava, trazia os ensinamentos, é o pai. Por isso, aos filhos eu digo, muitas vezes seu pai é duro, porque é ele que ensina o que é o caráter de um homem. Lá em casa eu sou mais duro com meu filho do que qualquer um de vocês, sabia? Isso. Mas quando meu pai ia me corrigir, ele pegava no meu braço, eu fazia xixi para os pés na baixo. Não precisava nem ele me bater, de tanto medo que eu tinha. Mas o meu pai, mesmo não tendo pai, me ensinou algo que, com certeza, marca minha vida por todos os dias. Ele me ensinou a ser um homem de caráter. Isso foi a base para que depois o evangelho do Senhor viesse e eu começasse a compreender o caráter de Deus. Não é que você ame mais ou que a mãe ame mais, porque mãe sempre é aquela que protege, né? Que faz as coisas com carinho. Não é assim, não? Que é, às vezes, a advogada, não, o seu filho quer dizer isso, não, o seu pai quer falar dessa forma, não é assim? Esse é o papel da mãe. E o amor do pai, ele é o quê? Ele é mais incisivo, ele é mais justo, né?
age mais na justiça. Então vamos dizer assim, que é mais ou menos como se fosse um Velho Testamento e um Novo Testamento. Olha para o Pai é o Velho Testamento, né? Olha para o Novo Testamento é mais tranquilo. Mas a gente compreende essas questões, e aí a gente precisa definir que quem marca os limites, às vezes, é o homem para o filho. Tá? Quem mostra esse caráter de conceito e que a vida não vai ser, às vezes, muito fácil, é o filho. Mas entendendo que a confiabilidade nossa precisa estar no Senhor. Talvez você está aqui nessa noite, eu não sei qual tipo de pai que você teve. Se for um pai ausente, se for um pai duro e ao mesmo tempo carinhoso. Talvez você até carregue marcas e cicatrizes. E a cicatriz, ela tem uma função. A função, né, o pastor agora tem umas grandes, a função de saber assim, ó, eu machuquei naquele lugar, mas eu olho para ela e ela não me traz dor. Se você olha para algumas cicatrizes que o seu pai deixou na sua vida e ainda sente dor, você precisa deixar o Espírito Santo de Deus te curar. Posso ouvir um amém? Amém. Se você olha para o seu pai e entende que na fragilidade e humanidade dele, ele tentou ser o melhor pai do mundo, né, igual as crianças cantaram, você vai ter essas cicatrizes saradas e vai viver uma vida cada vez melhor. E isso vai desbloquear para que você compreenda como Deus realmente te ama, como Ele cuida de você e como Ele quer ser seu protetor. Porque Ele é seu provedor e também Ele é perdoador. Perdoa as nossas dívidas. Eu sei que para o pai, às vezes é difícil, né, nessa questão de estar ensinando o caráter de Deus. Às vezes nós, como homens, temos mais dificuldade para perdoar. Não é assim? Mas Deus, Ele é um pai com todas essas qualidades e, ao mesmo tempo, um pai perdoador. É o que o pastor Charles disse, né? O filho, ele traz alegrias, mas ele também, às vezes, vai te magoar. Não precisa achar que ele não vai te magoar, não. Ele vai te magoar. Porque é a humanidade, né? Que nasce assim desse jeito. Mas aí nós vamos precisar demonstrar o quê? O que é amor através do perdão. E aí você, que às vezes não perdoou seu pai, este é o momento. Você, pai, que está aqui nessa noite, e você pode até falar assim, né, eu vou largar esse menino para lá. Mas na verdade você não vai largar. Você vai continuar amando. Hoje eu vi um vídeo que me tocou muito. Nós estávamos numa situação lá em casa, meu pai mandou um vídeo para mim de um outro pai, cujo filho mexe com drogas. Ele falou lá, o meu filho mexe com drogas, o meu filho tem problemas psiquiátricos, e falou um outro problema do filho dele. Mas o meu filho desapareceu. E eu achei muito interessante. Ele tirou R$1.000 e falou assim, ó, o que eu tenho é isso aqui, R$1.000. E por favor, o filho dele desapareceu. Quem achar meu filho, o que eu tenho, eu vou dar de recompensa, porque eu quero meu filho vivo ou morto, mas eu quero meu filho. E isso me tocou muito, porque às vezes o filho faz uma coisinha e a gente já acha, né, que é uma coisa absurda. E nós com Deus, hein? Quantas vezes nós vamos lá e pisamos na bola com o Senhor? Quantas vezes Deus está dizendo para nós que nos ama e a gente vai lá e cai naquele bendito ou maldito do mesmo pecado daquelas 1000 ou 70 vezes 7, não é assim? Porque pecado é assim. Chama pecado de repetição. Se você tem facilidade aí para não fofocar, você não vai fofocar.
Não é assim? Mas se você tem dificuldade para falar a verdade, às vezes fala mentira, qual pecado você vai pecar mais? O da mentira. Então aí a gente vê perdoar em 70 vezes 7, no mesmo pecado. E com Deus a gente faz a medíocre coisa. A gente sempre erra na mesma questão, erra o alvo, é como se estivesse com a flecha apontada para errar o alvo, que deveria ser colocado no mesmo lugar, e você manda a flecha errada também para o mesmo lugar. E a gente começa a fazer igual o camundongo, né? O processo, repetir o processo as mesmas vezes. Mas Deus, como um Pai perdoador, nos conclama a perdoar. E para terminarmos, nós compreendemos que a oração, a parte final da oração do Pai Nosso, ela fala, não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória para sempre. Quando eu olhei essa semana e comecei a ver a oração do Pai Nosso neste ângulo, eu me senti cada vez mais confortável, cada vez mais seguro, cada vez mais nos braços do Pai. Porque o nosso Pai é um Pai de muitos filhos, em caráter de santidade. Ele é o provedor, Ele é o perdoador e, para finalizar, Ele é o protetor. Eu me lembro, quando criança, que uma vez eu cheguei nos braços de um vizinho. Eu sempre fui muito peralta. Eu pegava a bicicleta e descia do morro, e acho que essa foi uma das únicas vezes que eu desmaiei. E aí eu cheguei lá todo ralado, e minha mãe foi me dar banho, aquilo doía, né? E desmaiado. Eu me lembro de que eu já fui sequestrado, né? Aqui dentro de Belo Horizonte. Sequestrado com 22 na cabeça. E eles diziam para mim, eu vou te matar. E eu só pensava, vai jogar meu corpo na Lagoa da Pampulha. Na favela da Ventosa. E dinheiro eu não tinha nada. Bíblia também não estava no carro. Tá, irmãos? Às vezes você não me vê com Bíblia é porque eu não estou enxergando as letras pequenas, tá? Mas eu sempre fui de carregar a Bíblia, mas naquele dia eu não estava. Descalço, dormindo no banco de trás. Me deram um punhado de muro, levaram o meu carro para a favela para fazer um assalto com o carro. E me colocaram para andar em ciclos dentro da favela. E aí, do nada, um rapaz virou para mim e falou assim, você é crente? Eu falei, sou. Então agora você pode ficar tranquilo, que nós não vamos te matar mais. E, irmãos, a minha esposa falava assim, naquele dia eu fui levar um pessoal para um casamento, e estava muito cansado, fui dormir no carro, e minha esposa falava, não vai, não vai, não vai. Né? Mas Deus é Deus protetor. Eu me lembro de uma vez que eu estava na estrada, num lugar onde passava uma linha ferroviária em cima, e vinha uma carreta. Quando essa carreta, uma carreta na mão dela e eu descendo assim, ó. Quando essa carreta veio, eu vi lá na frente um vulto, eu joguei o carro para a minha direita, num pequeno acostamento. Do lado veio uma outra carreta cortando a primeira carreta. Eu sei que assim como eu, pastor Charles, tem aqui há pouco tempo o livramento do Senhor. Eu sei que assim como eu, você tem o testemunho de vários livramentos. Porque o nosso Deus é Deus protetor. Eu sei que assim como um dia nós não seremos livres da morte terrena, mas
viveremos para sempre, eternamente, com o nosso Deus Pai. Eu sei que Deus é o nosso protetor, o nosso ajudador, glória a Jesus, o nosso provedor. Deus é o nosso perdoador, e só assim nós podemos ser considerados como filhos e nos tornarmos pais melhores. Para terminarmos, a Bíblia ensina que o marido deve dar a vida por sua esposa, filhos e esposas. Saibam que o seu marido é o corajoso mais covarde do mundo. É o corajoso mais covarde do mundo. Porque diz um ditado aí que mais vale o covarde vivo do que o corajoso morto. Mas se ele precisar dar a vida por você, como dá todos os dias, morrendo no trabalho, fazendo aquilo que é necessário, ele vai fazer, porque ele aprendeu com o Pai, que deu seu Filho Jesus, o corajoso dos corajosos, para morrer no nosso lugar. E só por isso podemos ser filhos de Deus. Feche seus olhos. Paizinho, Deus, eu tenho um filho. Sei aqui, ó Pai, que tem homens que são pais de 1, de 2, de 3. Sei, ó Deus, que nós olhamos para os nossos pais e muitas vezes pensávamos, eu quero fazer diferente. Mas Deus, a verdadeira oração é, nos ensine a ser bons pais, como o Senhor é. Senhor, que a cada dia nós possamos olhar para os nossos filhos, assim como o Senhor olha para conosco. Aprendemos algumas características de um pai provedor, de um pai protetor, e executamos. Mas tem coisas que ainda precisamos nos assentar para ouvir do Pai dos pais, para aprendermos. Deus, ainda como crianças, precisamos nos achegar até o Senhor e chorar como crianças, para te pedir, verdadeiramente dai-nos um coração igual ao teu, Jesus, fluído pelo Espírito Santo, em ações verdadeiramente donativas e expressivas, e que manifestem a glória de Deus. Nós não precisamos de um carro novo, de uma casa nova. Nós apenas precisamos do coração do Senhor batendo nos nossos corações. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu pais terrenos para nos conduzir e formar o nosso caráter de acordo com o seu. E nos ensinar cada dia mais o que é amar, porque verdadeiramente nós compreendemos que o Senhor é Deus Pai que é amor. Eu quero convidar você, filho, e você, pai, a ficar de pé nesse momento.
Quero chamar o Abner aqui na frente. Você como filho, agora eu quero que você olhe aí nos olhos do seu pai e diga para ele que o ama. Amém? Amém. E você, pai, também vai fazer a mesma coisa. Vai dizer para o seu filho que o ama. Eu te amo, meu filho. Muito mesmo, viu? Muito. Amém, irmãos? Olha, as irmãs que não me tenham a mal, tá bom? Mas o amor de vocês é igual, não maior do que o amor de um pai. Você pode até carregar isso, mas esse é o meu conceito que eu tenho aprendido com Deus Pai. Um amor necessário, de forma diferente, que cada um precisa ter, o amor de pai e o amor de mãe. E se você não teve, entenda, Deus, ele é aquele que substitui o seu pai eterno. Amém?